colocarmos os nossos sofrimentos na cruz de Jesus. 785, ele diz assim: se unirmos as nossas ninharinhas às insignificantes e às grandes contrariedades, aos grandes sofrimentos do Senhor, a única vítima é Ele. Aumentará o seu valor, tornar-se-ão um tesouro, e então tomaremos com gosto, com garbo, a cruz de Cristo. E assim não haverá pena alguma que não se vença pela rapidez, e não haverá nada nem ninguém que tire a paz e a alegria. Colocarmos os nossos sofrimentos na cruz de Jesus. Coloque os teus sofrimentos na cruz de Jesus. Porque às vezes achamos que o nosso sofrimento é grande, mas o dele foi maior. E quando nós colocamos o nosso pequeno sofrimento, as nossas pequenas ou grandes contrariedades nele, esse sofrimento ele se torna mais satisfatório, mais valioso. 786. Para seres apóstolo, tens de levar em ti, como ensina São Paulo, Cristo crucificado. Para ser um apóstolo de Cristo, não tem como fugir da cruz. O apóstolo de Cristo, ele tem que ter a cruz na sua marca. Eu prego a Cristo e Cristo crucificado. 787, é verdade, a Santa Cruz traz às nossas vidas a confirmação inequívoca de que somos de Cristo. 788, a cruz não é a pena, nem o desgosto, nem a amargura, é o madeiro santo onde triunfa Jesus Cristo e onde triunfamos nós quando recebemos com alegria e generosamente o que Ele nos envia. 789, após o santo sacrifício, percebeste como da tua fé e do teu amor, da tua penitência, da tua oração, da tua atividade, dependem em boa parte a perseverança dos teus e, por vezes, até da sua vida terrena. Bendita a cruz que carregamos o meu Senhor Jesus, Ele, eu, Ele e tu e eu. Que pensamento bonito. 790. Ó Jesus, quero ser uma fogueira de loucura de amor. Quero que já a minha simples presença seja bastante para incendiar o mundo. Num raio de muitos quilômetros, com um incêndio inextinguível, quero saber que sou teu. Depois que vem a cruz, magnífico caminho, sofrer, amar e crer. 791. Quando estiveres doente, oferece com amor os teus sofrimentos. E eles se converterão em incenso que se eleva em honra de Deus, que te santifica. Que bonito, né? Aproveite a doença para santificar você mesmo. A doença não é algo positivo, mas você pode aproveitar para oferecer para Deus. E essa doença então pode se converter em incenso que se eleva em honra a Deus e que te santifica. Que bonito. 792. Tens de ser como filho de Deus e com a sua graça, varão ou mulher forte, de desejos, de realidades. Não somos plantas de estufa, vivemos no meio do mundo e temos de estar expostos a todos os ventos, ao calor e ao frio, à chuva e aos ciclones, mas fiéis a Deus e a sua igreja. Que interessante, né? Não somos plantas de estufa, ou seja, que não passa pelo sol, que não passa pela chuva. Não, nós estamos no mundo, nós vamos passar por tribulações, nós vamos passar por realidades, nós vamos passar por ventos contrários, nós vamos passar por muitas coisas, mas precisamos passar fiéis a Deus e fiéis à sua igreja. 793. Como doem os desprezos, ainda que a vontade os queira. Não te admires, oferece-os a Deus. Não é fácil você aceitar os desprezos. Não é fácil oferecer para Deus quando você é desprezado. O desprezo dói, mas é preciso oferecê-lo a Deus. 794. Feriu-te muito esse desprezo? Isso significa que te esqueces com demasiada facilidade de quem és.
Interessante, né? A gente se acha muita coisa. E quando a gente é desprezado, talvez uma verdade está vindo à tona. Você se acha muito. Até Cristo foi desprezado. E nós queremos ser aplaudidos por todos, nós queremos ser aceitos por todos, nós não queremos a contrariedade, nós não queremos o desprezo. Às vezes a gente esquece quem a gente é. (795) Ante as acusações que consideramos injustas, examinemos a nossa conduta diante de Deus com alegre serenidade e retifiquemos o nosso proceder mesmo em coisas inocentes. Se a caridade assim nola aconselha, lutemos por ser santos cada dia mais. E depois que falem, sempre que esses falatórios se possa aplicar aquela bem-aventurança. Bem-aventurados sereis quando vos caluniarem por minha causa. 796 afirmou-se: não me recordo de quem foi nem onde, que o vendaval da insídia se assanha contra os que sobressaem, como o furacão açoita os pinheiros mais altos. E não tem jeito, quanto mais você se destaca, mais você se torna alvo. Então, quanto mais as pessoas te batem, quanto mais te caluniam, quanto mais te perseguem, talvez seja porque você esteja dando fruto. Talvez seja porque você está sendo muito visto. Então, continue fazendo bem na sua família, continue fazendo bem no seu trabalho, continue fazendo bem, continue dando frutos bons. Continue dando os frutos bons. Não me recordo de quem foi nem onde que o vendaval da insídia se assanha contra os que sobressaem, como um furacão açoita os pinheiros mais altos. 797. Intrigas, interpretações miseráveis, talhadas à medida do coração vivo que interpreta, sussurros covardes, é uma cena infelizmente repetida nos diversos ambientes, nem trabalham, nem deixam trabalhar. Medita devagar aqueles versos do Salmo: meu Deus, cheguei a ser um estranho para os meus irmãos e um forasteiro para os filhos de minha mãe, porque o zelo da tua casa me devorou e os opróbrios dos que te ultrajavam caíram sobre mim. E continua a trabalhar. Ou seja, se as pessoas te criticam, se as pessoas te perseguem por uma causa boa, continua trabalhando. Não pare, 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 não pare. Continua a trabalhar. Imagina se Cristo tivesse parado quando começaram a criticá-lo. Imagina se Cristo ele tivesse parado quando chamaram de Beelzebu. Imagina se Cristo tivesse parado. Cristo não parou. E você também não pode parar. Continua. 798. Não se pode fazer o bem, ainda que todas as almas sejam boas, sem que se produza a cruz santa dos falatórios. Meu Deus do céu, né? Por que o bem incomoda tanto? São José Maria Escrivá está nos ensinando algo precioso. Se você quiser fazer o bem, prepare-se, vai ter falatório. Você vai incomodar pessoas. Porque o bem que você faz, no meio do caminho tem gente má. Tem más interpretações. Interpretações miseráveis, como ele disse anteriormente. Sussurros covardes, gente com inveja. Então, obras boas irão gerar invejas, ciúmes. Então, não se pode fazer o bem, ainda que todas as almas sejam boas, sem que se produza a cruz santa dos falatórios. Não pare, não pare, não pare de fazer o bem. No silêncio, 799, no silêncio e na esperança residirá a vossa fortaleza, assegura o Senhor aos seus.
Calar-se e confiar. Duas armas fundamentais no momento da adversidade, quando se forem negados os remédios humanos. O sofrimento suportado sem queixa. Olha para Jesus na sua santa paixão e morte. Dá também a medida do amor. Sofrer sem se queixar. Sofrer sem reclamar. Sofrer sem murmurar. Pode ter certeza, silêncio e confiança são as melhores respostas, muitas vezes, para os falatórios, para aqueles que te perseguem, para aqueles que te humilham. 800. Assim rezava uma alma desejosa de ser inteiramente de Deus e por Ele, de todas as almas. Senhor, eu te peço que atues neste pecador e que retifiques e purifiques e acrisoles as minhas intenções. Olha que bonito. Esse pecador que me persegue, que o Senhor use dele então para me santificar, para me purificar. E você sabe, né? Quem mais te purifica não são... Sim, os santos nos ajudam. As pessoas boas, as pessoas santas nos ajudam a gente a encontrar o caminho de Deus, mas também os pecadores, porque com a provocação dos pecadores, eles também nos provocam a santidade. Então, quando um pecador me provoca, na verdade ele está me exercitando na paciência. Então, querendo ou não, Deus se utiliza até dos maus para me santificar. Por que Deus permite que o diabo nos tente? Porque Deus se utiliza até do diabo para que a gente se santifique. Porque vencendo o diabo, nós alcançamos uma coroa. Como ganhar uma coroa se não tiver com quem lutar? A coroa vem depois da luta. Então, a luta contra o demônio me gera uma coroa. A luta contra os meus inimigos, no amor, me dá uma coroa. (801) Tocou-me a condescendência, a transigência, a intransigência daquele varão doutíssimo e santo que dizia: avenho-me a tudo menos a ofender a Deus. 802. Considera o bem que fizeram à tua alma aqueles que durante a tua vida te mortificaram ou procuraram mortificar-te. Há quem chame inimigos a essas pessoas. Tu, procurando imitar os santos, ao menos nisto, e valendo muito pouco para teres ou teres tido inimigos, chama-os benfeitores. Então, aqueles que te causam mal, na verdade, não são inimigos, são benfeitores. E acontecerá que, à força de pedir por eles, a Deus lhes terás simpatia. 804. Contradição dos bons? Coisa do demônio. Contradição dos bons? Coisa do demônio. 805. Quando perdes a calma e ficas nervoso, é como se tirasses a razão à tua razão. Nesses momentos, torna-se a ouvir a voz do mestre Pedro, que se afunda nas águas da sua falta de paz e dos seus nervos. Por que duvidaste? 806. A ordem dará harmonia à tua vida e te obterá a perseverança. A ordem proporcionará paz ao teu coração e gravidade à tua compostura. 807. Copio este texto porque pode dar paz à tua alma. Encontra-me numa situação econômica mais apertada que nunca. Não perco a paz. Tenho certeza absoluta de que Deus, meu Pai, resolverá todo este assunto de uma vez. Quero, Senhor, abandonar todos os meus cuidados nas tuas mãos generosas. A nossa mãe, a tua mãe, a estas horas, como em Caná, já fez soar aos teus ouvidos: não tem. Eu creio em ti, espero em ti, amo-te, Jesus. Para mim, nada. Para mim, nada. Amo-te, Jesus. Para mim, nada. Para eles. Interessante, né? Gostei dessa oração de São José Maria Escrivá. Eu estou passando por uma situação financeira difícil. A mais difícil de todas. Ou seja, eu não tenho dinheiro para pagar o que eu preciso pagar. Mas nesta hora, a minha mãe já foi no seu ouvido falar que não tem. Porque lembra,
eles não tinham vinho. E Nossa Senhora foi para Jesus falar, eles não têm vinho. Então São José Maria Escrivá está dizendo, olha, quando você também não tem algo, está faltando saúde, está faltando dinheiro, está faltando muita coisa essencial para a sua vida, pode ter certeza que Nossa Senhora, antes mesmo de você pedir, ela já está falando para Jesus, Jesus, ó, ele não tem dinheiro para pagar o aluguel. Jesus, ele não tem saúde para cuidar da família, para o trabalho. Que bonito, né? Essa mãe que pede por nós, mesmo antes que a gente peça. 808. Amo a tua vontade, amo a santa pobreza, a minha grande Senhora, e abomino para sempre tudo que suponha, mesmo de longe, falta de adesão à tua justíssima, babilíssima e paternal vontade. Amo a tua vontade, Senhor. Então eu não faço a tua vontade por obrigação, eu faço a tua vontade porque amo. 809. O espírito de pobreza, de desprendimento dos bens terrenos redunda na eficácia do apostolado. 810. Nazaré, caminho de fé, de desprendimento, onde o Criador se submete às criaturas tal como seu Pai Celestial. Nazaré é o lugar que Jesus cresceu, é o lugar que Jesus se submeteu às criaturas, o Criador se submetendo às criaturas. 811. Jesus fala sempre com amor, também quando nos corrige ou permite a tribulação. Sempre é amor. Mesmo quando Deus nos corrige, é por amor. Estou na tribulação. Por que Deus permitiu isso? Por amor. 812. Identifica-te com a vontade de Deus e assim a contrariedade não é contrariedade. Olha que bonito isso. Identifica-te com a vontade de Deus e assim a contrariedade não é contrariedade. 813. Deus nos ama infinitamente mais do que tu mesmo te amas. Deixa, pois, que te exija. 814. Aceita sem medo a vontade de Deus. Formula sem vacilações o propósito de edificar toda a tua vida com o que nos ensina e exige a nossa fé. Deste modo, podes estar certo de que, mesmo com penas e até com calúnias, serás feliz, com uma felicidade que te impelirá a amar os outros e a fazê-los participar da tua alegria sobrenatural. 815. Se vierem contradições, deves ter certeza de que são uma prova do amor de Pai que o Senhor tem por ti. 816. Nesta forja de dor que acompanha a vida de todas as pessoas que amam, o Senhor nos ensina que quem pisa sem medo, embora custe, onde pisa o Mestre, encontra alegria. Não tenha medo. Não tenha medo. 817. Fortalece o teu espírito com a penitência, de tal maneira que, quando chegar a contradição, nunca desanimes. Fortalece, veja que bonito, a penitência fortalece o nosso espírito. O jejum fortalece o nosso espírito. A mortificação fortalece o nosso espírito. De forma que quando chegar a contrariedade, quando chegar o sofrimento, eu estou mais forte. Não desanimes. Pelo que você está passando, não desanimes. 818. Quando te proporás, de uma vez por todas, a identificar-te com esse Cristo que é vida. 819. Para perseverar no seguimento dos passos de Jesus, é preciso uma liberdade contínua, um querer contínuo, um exercício contínuo da própria liberdade. Você não é obrigado. Se alguém quiser me seguir, tome a sua cruz. 820. Maravilha-te descobrir que em cada uma das possibilidades de melhorar existem muitas metas diferentes. São outros caminhos dentro do caminho que evitam a possível rotina e te aproximam mais do Senhor. Tens de aspirar com generosidade às metas mais altas. 821. Deves trabalhar com humildade, quer dizer, contanto primeiro com as bênçãos de Deus, que não te faltarão.
Depois, com os teus bons desejos, com teus planos de trabalho e com as tuas dificuldades, sem esquecer que entre essas dificuldades deve pôr sempre a tua falta de santidade. Serás bom instrumento se lutares cada dia por ser melhor. Gente, quantos conselhos preciosos, hein? Quantos conselhos preciosos. Às vezes nos chama para coisas tão altas, mas a gente é tão pequeno. Mas o Senhor me quis assim, né? Conforme está na 1 Coríntios. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 27 e 28. 27 a 29. O que é astuto no mundo, Deus o escolheu para confundir os sábios. O que é fraco no mundo, Deus o escolheu para confundir os fortes. O que é vil e desprevisível no mundo, Deus o escolheu, como também aquelas coisas que nada são, para destruir as que são. Assim, nenhuma criatura se vangloriará diante de Deus. Então, às vezes Deus nos chama para coisas tão altas, nós sendo tão pequenos, tão miseráveis, mas Ele nos escolheu, porque essa é a pedagogia de Deus. Ó Jesus, por outro lado, sabes bem como pus aos teus pés, com maior das boas vontades, a minha ambição, fé e amor, amar, crer, sofrer. Nisto sim, quero ser rico e sábio, mas não mais sábio nem mais rico do que tu, na tua misericórdia, sem limites, tenhas determinado, porque devo pôr todo o meu prestígio, honra em cumprir fielmente a tua justíssima e amabilíssima vontade. Aconselhei-te a não ficar só nesses bons desejos. Que bonito, né? 823. O amor a Deus convida-nos a levar a cruz a pulso, a sentir sobre os ombros o peso da humanidade inteira e a cumprir nas circunstâncias próprias do estado de vida e do trabalho de cada um os desígnios claros e amorosos ao mesmo tempo da vontade do Pai. 824. O maior louco que houve e haverá é Ele. O maior louco que houve e haverá é Ele. É possível maior loucura do que entregar-se como Ele se entrega àqueles a quem se entrega? Porque, na verdade, já teria sido loucura ficar como um menino indefeso. Mas, nesse caso, até mesmo muitos malvados se enterneceriam sem atrever-se a maltratá-lo. Achou que era pouco, quis aniquilar-se mais e dar-se mais e fez-se comida, fez-se pão. Divino, louco. Então, São José Maria Escrivá está impressionado. É loucura o que o Senhor faz por nós. Divino louco. Como é que te tratam os homens? Eu mesmo. 825. Jesus, a tua loucura de amor rouba-me o coração. Estás inerme e pequeno para engrandecer os que te comem. Vou parar por aqui. A gente segue no próximo programa. Uma alegria imensa ter você aqui. E até semana que vem, se Deus quiser. Pai, Filho, Espírito Santo. Amém.